As mulheres mortas, 4 a 5 ao dia, é um número grande, não é? Exatamente, sim. Se eu falo pra você que 1.500 homens morreram dessa mesma forma, também é um número grande? Se eu falo que, se eu mostro pra você que mulheres que mataram homens, o mesmo número, muito parecido, também é um número grande. Com certeza, mas isso não é verdade. Mas calma que eu vou mostrar pra você, calma. A questão toda é a seguinte, Silvio. Quando uma mulher não aceita o divórcio e mata o marido, ela mata porque ele é homem ou mata porque ela está extremamente chateada e não aceitou o divórcio, está revoltada, crime passional? Ela mata porque a sociedade é machista e isso atingiu ela também. Então ela é machista. Ela é machista. Não é que ela é machista. Não é que ela é machista. Ao a sociedade ser machista, sim, ela encara também, de alguma forma, que aquele homem também é propriedade dela. Mas raro ela se vê como acontecer. superior àquele homem, né? Que é propriedade dela, normalmente né? é pra uma revanche, uma vingança, mas isso é muito raro acontecer. Muito raro. Eu até, assim, desculpa, mas vocês estarem preocupados com isso, eu acho lamentável. No momento em que a gente está numa epidemia de feminicídio, não tem uma epidemia de homens sendo mortos por mulheres. É lamentável que vocês estejam preocupados com isso. Brasil registra recorde de feminicídios em 2025. 4 mulheres são assassinadas por dia. Problema grave, situação alarmante, só se fala de como o feminicídio aumenta ano após ano. Mas e se eu disser pra você que isso aqui é pura manipulação midiática? Não me entenda mal, eu não tô falando que isso não é um problema. Cada assassinato é um problema. Mas a forma como a mídia manipula a narrativa também é um problema. Porque matérias como essa te levam a crer que existe uma verdadeira chacina contra as mulheres no Brasil, enquanto com os homens aparentemente tá tudo bem, porque não tem ninguém falando nada, né? Mas será que a realidade é essa mesmo? Eu já fiz outros vídeos desmentindo essas estatísticas, mostrando dados oficiais do governo, pesquisas internacionais reconhecidas até pela OMS, mas faz tempo que eu não atualizo esses números, então tem umas coisinhas interessantes pra mostrar pra vocês hoje. Bom, vamos começar com essa chamada sensacionalista. 4 mulheres são assassinadas por dia. Mas e os homens? Quantos homens são assassinados por dia, será? A gente tem algumas formas de descobrir isso. Eu vou usar dessa vez o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, porque ele tem números bem atualizados, né? De 2025, e aqui a gente pode ver que em 2025 foram 44.127 mortes violentas intencionais, basicamente assassinatos. E logo aqui embaixo a gente tem o perfil das vítimas, e em primeiríssimo lugar, com um percentual bizarro de 91,1%, as maiores vítimas de assassinatos no Brasil são, homens. Oxe, mas não é o feminicídio o grande problema de segurança pública? Mas 91,1% das vítimas de assassinatos no Brasil, e isso não é só em 2025, tá? Ao longo de todas as últimas décadas. Você pode voltar quantas décadas quiser e geralmente a proporção vai ser essa, entre 90% e 92% de vítimas do sexo masculino. Então se a gente pegar esses percentuais, dá pra descobrir os números brutos, que esses anuários, esses documentos oficiais do governo geralmente tentam esconder. E vocês já vão entender por quê. Enfim, então, 44.127 mortes violentas, dessas, 91,1% são homens. Usando a própria calculadora do Google, a gente tem esse resultado. Então, no total foram 40.199 homens mortos em 2025. Beleza, mas isso dá quantos homens morrendo por dia, né? Porque a matéria mostrou pra gente que 4 mulheres morriam por dia, o que é uma coisa terrível, alarmante, realmente um grande problema. Mas e os homens? Quantos homens morrem por dia? Bom, é só dividir esse número por 365 e a gente chega nesse resultado. Basicamente morrem 110 homens por dia no Brasil. Aliás, morrem não, né? São assassinados mesmo. Pois é. A matéria está dando um grande destaque para esse problema terrível de segurança pública, 4 mulheres morrendo todos os dias, mas nesse mesmo dia que morreram 4 mulheres, morreram 110 homens. Não é um problema grave o bastante para merecer uma manchete? Para ser divulgado aos 4 cantos? Para ter a mídia inteira fazendo alarmismo? Caramba, estão chacinando os homens do Brasil. Mas é claro que se você for militante, nesse momento você está pensando, sim, morrem muitos homens. Mas quem matam esses homens? Outros homens. Peguei você, né, seu machista? Então, e se eu dissesse que não é bem assim? Quer dizer, de fato, a maior parte dos assassinos também são homens. E de fato, a maior parte dos autores desses assassinatos contra homens são homens. Isso não tá errado. Porém, isso tá longe de significar que apenas os homens matam outros homens. Não, também tem um número consideravelmente alto de mulheres assassinas. E a comparação mais justa que a gente pode fazer nesses casos não é em cima dos percentuais, mas sim em cima dos números brutos. Porque aí a gente consegue comparar realmente quantos homens estão matando mulheres e quantas mulheres estão matando homens. Fazer uma comparação direta
desse tipo de violência. Porque como a gente acabou de ver, os homens são muito mais vitimados pela violência, em especial pela violência letal, em várias esferas da sociedade. Então os números ficam bizarramente distorcidos quando você fala, apenas, colocando um número aqui aleatoriamente, depois a gente vai ver os números reais, né? Apenas 8% dos homens são assassinados pelas suas parceiras. Número muito baixo, né? 8%. Número pequenininho. Enquanto as mulheres, em contrapartida, coloca aí 60% delas foram vitimadas pelos seus parceiros. Novamente, aqui eu tô só chutando os números, a gente já vai ver os números oficiais daqui a pouco. A questão é que quando você compara 8% com 60%, parece que o 8% não é nada, né? Caramba, 60% é muito mais grave. Só que você tá ignorando o fato de que num contexto geral, esses 8% são sobre os 91% das vítimas totais. Então, esse percentual, na verdade, ele só é baixo porque esses homens estão sendo vitimados de várias outras formas além da violência doméstica, da violência conjugal. Mas será que, se a gente analisar os números brutos, a verdade pode ser realmente chocante? Pode ser tão diferente do que a mídia propaga o dia inteiro? Bom, vamos dar uma olhada nisso, né? Eu vou começar por essa pesquisa divulgada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E eles trouxeram os seguintes dados. De acordo com o IPEA, 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. Então aqui a gente tem uma estatística oficial, 40%, até menos do que eu usei no meu exemplo onde eu falei 60%. Em relação ao homem, isso não ocorre. Apenas... E note sempre o linguajar de todos esses institutos que são extremamente enviesados para o lado da esquerda. E é importante notar isso. Porque quando a gente vai analisar os números brutos, a gente consegue ver que, sem querer, eles revelam a narrativa. Mas eles tentam esconder ao máximo e usam todo tipo de palavra para fortalecer essa ideia, esse imaginário. Então, entre os homens, apenas 6% dos assassinatos de homens são cometidos por uma parceira. Como eu acabei de explicar, parece bem menos se você analisa de forma burra. Pô, 6% é muito menos que 40%. Sim, só que quando você coloca esses números em perspectiva, analisando o cenário geral, você tem esse resultado aqui. Esse gráfico está tratando como feminicídio as mulheres que são vitimadas pelos seus parceiros. Porque é isso que a narrativa progressista fala. São mulheres que morreram por serem mulheres. Que significa basicamente que elas foram vítimas de assassinato passional. Na verdade, essa é a primeira definição, porque eles começaram a ampliar pra caramba. E um dos motivos pelos quais o número de feminicídios só cresce a cada ano que passa é porque essa definição de feminicídio vai ficando cada vez mais elástica. Então já nem é mais apenas sobre assassinatos passionais. Mas, para essa discussão, isso é o mais relevante, né? Então, você tem 40% de mulheres sendo mortas pelos seus parceiros e você tem 6% dos homens sendo mortos pelas suas parceiras. E quando você percebe que os 6% dos homens estão dentro dessa área muito maior de todos os outros tipos de violência que eles sofrem, você vê que, apesar de ser só 6%, no bruto, é mais do que os 40% de mulheres que são vitimadas pelos seus parceiros. Dá pra ver que essa área é maior do que essa. Mas a gente tem os números brutos, porque esse site aqui fez o cálculo. Aqui ele calculou com base no ano de 2014, onde a gente teve 59 mil homicídios no total. Mas a proporção é basicamente a mesma todos os anos, como eu já disse, né? De 90% a 92% dos homens sendo vitimados. Ele constatou que 40% das mulheres que morreram nas mãos dos seus parceiros em 2014 representava no total 1.900 mulheres mortas pelos seus parceiros, enquanto 6% dos homens mortos pelas parceiras representavam no total 3.292 homens mortos por mulheres, né? Por namoradas, ficantes, esposas e etc. Então, numa comparação direta, levando em consideração os números de 2014, 63% das vítimas de assassinatos conjugais eram homens e não mulheres. E aí, como eu já participei desse debate outras vezes, eu sei que o argumento que as feministas utilizam para tentar invalidar esses números é alegar que essa é uma proporção global. Pesquisas globais, inclusive pesquisas chanceladas, divulgadas e aprovadas pela OMS, durante a pandemia vocês lembram quanto eles aprovaram o órgão, né? Então, essas pesquisas divulgadas pela OMS eram pesquisas de escopo gigantesco e chegavam nesses percentuais, mas são percentuais globais. Então isso traria uma distorção nos números, porque esses números não necessariamente se aplicam ao contexto do Brasil. E é verdade, isso tem um sentido. Porém, quando a gente se debruça mais sobre esses números, a gente descobre que essa distorção, na verdade, favorece a narrativa feminista. Porque essa pesquisa da ONU-DC, por exemplo, ela mostra o panorama global, e aí a gente tem aqui as vítimas totais de homicídios no mundo todo, certo? 81% são homens, 19% são mulheres. Vítimas de parceiros íntimos ou parentes, no mundo todo, 64% são mulheres. Então, no mundo, as mulheres costumam morrer mais do que os homens nas mãos dos seus parceiros. E quando a vítima é de parceiro íntimo apenas, a proporção fica ainda pior, né? 82% das vítimas são mulheres, no mundo.